Bíblias na carta que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 1. Carta de Paulo aos Filipenses, no primeiro capítulo, para a leitura dos versículo 6. Carta de Paulo aos Filipenses, 1, verso 6. Diz assim a palavra de Deus: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, lembrando os primórdios da igreja cristã. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 até o final desse capítulo. Continua a palavra de Deus dizendo assim: perseveravam na doutrina dos apóstolos, comunhão, o partir do pão, as orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Mais um versículo no livro de Atos, agora no capítulo 9, versículo 31. Atos ainda. Agora, capítulo 9, o versículo 31. Diz a palavra de Deus mais uma vez. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Samaria, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra e nós queremos mais uma vez suplicar aquela inteligência peculiar para compreender a Tua palavra. Uma inteligência que não é medida, Senhor Deus, pelos parâmetros humanos, pelo conhecimento formal da terra, mas a inteligência que vem do Senhor. Abra a nossa mente, nos faça recordar coisas antigas e nos mostre coisas novas. Em nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor e Salvador de nossa vida. Eu brinquei essa semana na internet, eu falei que a Igreja de Santa Maura estava em decadência, que estava me convidando a pregar aqui. E aí o presbítero Solano lá fez uma expressão que eu falei que foi uma homenagem dos últimos tempos para mim. Fernando para Tael, filha da Tael. Eu lembro da Igreja de Santa Maura, muito tempo atrás, não sei quantos eram naquela época, década de 60, eu era bem pequenininho, e como já foi explicitado, eu nunca fui membro da Igreja de Santa Maria, embora meu pai tenha, por designação do presbitério, pastoreado essa igreja nos seus começos, nos seus primórdios, antes até mesmo do tempo do Irmão Jacó. O Jacó é uma pessoa peculiarmente querido para mim, eu lembro de muitos lances preciosos, daquele homem que tinha o rosto fechado e um coração aberto de tamanho enorme. Quantas vezes nós viajávamos para o litoral, nosso carro era pequenininho e ele levava ao meu pai, minha mãe e a nós para passarmos férias na casa do presbitério, lá em Ubatuba. As férias dos pastores eram lá em Ubatuba, numa casa que o presbitério tinha. E quantas vezes o meu Jacó nos levava, aquelas neblinas terríveis. Eu vejo que Jacó nos assustava de um carrão grande que eu não lembro qual era, mas era grande para caber todo mundo lá na nossa família junto e nos levar. A Igreja de Santa Maria tem um lugar muito especial no meu coração, com certeza, embora as recordações não sejam tão grandes assim. E pensando no privilégio que é ter participado do começo, ou até mesmo de saber que meu pai estava nos inícios da igreja. Aí a tendência seria falar alguma coisa assim, como era importante, como foi uma coisa tão assim, relevante o trabalho realizado pelo Reverendo Tael. Mas eu não posso falar disso,
Porque, meus irmãos queridos, nós sabemos muito bem que o trabalho da igreja não é um trabalho feito por homens, mas é um trabalho feito por Deus. E então meu coração foi para os textos bíblicos que falam exatamente desta grande missão. É interessante, né? Na minha igreja, meu povo, eu exorto constantemente a fidelidade, a santidade, a busca do Senhor. Lembro o compromisso que temos de responder um dia diante de Deus. Há momentos em que nós temos que dizer à igreja realmente da sua grande responsabilidade, de toda a história que leva nas costas, de tudo aquilo que ela é, no lugar onde ela está colocada, inserida, as bênçãos realizadas e como nós temos a obrigação de continuar essa obra de uma maneira especial. Sempre me lembro da figura daquela pessoa que vai à frente da batalha, ou ia à frente da batalha, carregando o estandarte do seu exército, e quando ele era abatido no meio da batalha, alguém tinha que pegar o estandarte, levantar outra vez e continuar, e quando era abatido, outro tinha que levantar, e aquela bandeira sempre erguida até a última pessoa. E seria talvez bastante conveniente lembrar disso, mas, meus irmãos, realmente eu quero lembrar as misericórdias do Senhor. Misericórdia de Deus. Eu constantemente cito uma frase que eu escutei de um pregador, que eu nem sei o nome dele, numa reunião do Supremo Conselho da Igreja Presbiteriana do Brasil, em que ele deu uma nova coloração à palavra graça. Quando nós aprendemos na igreja e falamos sobre graça, normalmente nós lembramos favor imerecido. Todo mundo responde dessa maneira, conhece muito bem essa definição. E aquele pastor falou, eu quero dar uma outra coloração à palavra graça. Graça é o fato de que Deus nunca desiste de nós. Deus nunca desiste de nós. Então nós estamos hoje aqui para agradecer a graça de Deus realizada neste lugar, através de mulheres e homens, pastores, presbíteros regentes e docentes, oficiais, diáconos, mulheres e homens sem cargo específico na igreja, mas que foram usados por Deus neste lugar para realizar a obra do Senhor e que hoje, numa data significativa, estamos lembrando meio século de existência. Meio século de existência como igreja organizada, é evidente. A Igreja Presbiteriana do Calvário tem um costume, eles não comemoram o aniversário da organização da igreja, porque eles gostam de lembrar que a igreja começou no primeiro culto realizado. Então eles lembram mais a memória de muitos lá está mais o primeiro culto realizado na casa da fulana tal, da dona, a irmã tal, é lá que começou a Igreja do Calvário e não na organização eclesiástica. Não temos o costume na Igreja do Calvário, a Igreja do Calvário não tem esse costume de celebrar o seu aniversário, não é? Mas a lembrança daquilo que é feito por Deus num lugar e que onde a sua palavra é pregada com fidelidade. Eu sei que deste púlpito, as notícias que me chegam, graças a Deus, sempre a palavra de Deus tem sido pregado com fidelidade. E aí, irmãos, eu não podia ir a outra frase, senão esta que Paulo diz em Filipenses. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Como é bom nós estarmos num lugar que sabemos que foi criado, e eu não estou falando naturalmente as paredes da igreja, mas um lugar, uma igreja viva, uma igreja atuante, que foi criada pela misericórdia do Senhor Deus, o Senhor Deus trazendo pessoas que moravam na região, que se reuniram para adorar ao Senhor, pessoas que vieram de outros lugares para pregar aqui a palavra, para estudar as Escrituras, para compartilhar com outros, pessoas que passaram por aqui, que escutaram a palavra de Deus, que converteram-se ao Senhor, que fixaram aqui, que daqui saíram para pregar o Evangelho em outros lugares e que nós conhecemos o trabalho e temos nos encontrado em alguns cantos, né? O Ismael e a Gláucia, por exemplo, fui conhecer lá em Bauru, quer dizer, conhecer mesmo, porque não lembrava dos tempos de infância, trabalhando para o Senhor como missionários, fazendo o seu trabalho naquele lugar, e a gente começa a puxar da memória e começa a lembrar das coisas lá para trás, as coisas de pequeninos. Como é bom nós podemos saber o que Deus tem feito. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. Que bênção, que retaguarda. Aliás, não é uma retaguarda, é uma situação confortável que nós vivemos. É uma situação extremamente confortável. No meio de tantas lutas,
no meio de tantas dificuldades, nos dias que são pesados muitas vezes para nós, como é confortável nós sabemos que estamos assim, cuidados pelo Senhor e sendo carregados pelo Senhor, como diz Paulo em outro lugar, em triunfo, mais que vencedores, e Ele nos leva de uma maneira muito especial, porque a obra tendo sido plantada pelo Senhor, é a obra que está sendo cuidada por Deus de verdade. E como é bom nós podemos fazer parte de uma igreja que pertence a Jesus. Eu falo uma coisa que parece uma redundância, uma igreja que pertence a Jesus, porque, na verdade, infelizmente, não é todo lugar que se chama igreja que realmente louva ao Senhor nos dias de hoje. Mas quando nós temos convicção daquilo que Deus fez no meio de nós, nós temos uma firmeza muito grande. Quando o livro de Atos Apóstolos narra o início da chamada igreja cristã, eu particularmente entendo que a igreja sempre existe, sempre existiu, o símbolo da igreja, uma das marcas da igreja, a fé, sempre teve, mas a igreja cristã, nos primórdios, naquele momento em que, analisando os detalhes históricos, nós imaginamos que o povo se reunia todo dia no templo, aguardando que Jesus voltasse já naquela época, e havia algumas coisas interessantes naquela igreja primitiva, e ao mesmo tempo coisas preciosas, a comunhão, não é? O compartilhar, coisas muito especiais que nós encontramos na igreja, mas no final do texto de Atos 2, ele fala que o Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. O Senhor ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. A obra, meus queridos irmãos, é a obra toda baseada no Senhor, nosso Deus. Por causa disso nos reunimos e adoramos a Deus. Por diversos motivos. Deus deve ter o louvor e a adoração de todo mundo, porque Ele é Deus. Nós devemos adorá-lo constantemente, e a humanidade vai dar conta do fato de que não o adora como Deus. Mas nós que temos o privilégio de conhecer a sua palavra, saber da sua misericórdia, da sua ação maravilhosa entre nós, nós acrescentamos a isso a vontade de cultuar ao Senhor, porque sabemos que Ele é que está realizando a grande obra no meio de nós, usando mulheres e homens, mas para a glória dEle, porque a igreja realmente é a expressão da ação de Deus. O povo reunido é a expressão da ação de Deus. Deus tem cuidado de nós, Deus tem sido maravilhoso em nosso meio. Isso é algo, meus irmãos, que não pode ser arrancado de nós de maneira nenhuma. Saber que a igreja do Senhor tem tido esse acompanhamento de Deus ao nosso lado. Há momentos difíceis. Eu lembro de chegar uma vez aqui pequeno e com meu pai para alguma reunião na igreja, e tinha um grupo reunido de um lado, outro grupo reunido aqui, parede a parede. Lembro dessa época, pequeno. Momentos difíceis na vida da igreja, não é? Momentos outros devem ter acontecido na vida da igreja. Momentos que trazem choque para cada um de nós, mas o Senhor tem nos abençoado e tem nos preservado. Há muito tempo atrás, no tempo da minha mocidade, de liderança, de trabalho, algumas coisas eu cometia nos desatinos da mocidade. Alguns ensinos que eu dirigia naquela época, hoje em dia eu os deixo de lado, e quando eu posso eu tento desmanchar o que eu falava. Uma das coisas que eu lembro bastante, que era muito moda dizer, é que a igreja cresce quanto mais apanha, não é? Os sofrimentos fazem a igreja crescer, e a igreja precisa de certos momentos de sofrimento para crescer. Hoje em dia já não falo assim. Não hoje em dia, já há algum tempo eu não digo isso. A igreja cresce pela misericórdia de Deus nos momentos mais especiais, na ação maravilhosa do Senhor. O versículo 31 do capítulo 9 de Atos fala de um momento especial, abençoado, um momento de conforto. A Bíblia diz aqui, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Não havia história ainda da perseguição como veio a ser depois. Mas essa igreja, edificando-se, encaminhando no temor do Senhor e confortada pelo Espírito, crescia. A ação, meus irmãos, é uma ação que vem do Senhor. Tanto no texto do capítulo 2, como nesse texto do capítulo 9 de Atos, nós vemos sempre a chamada de atenção de que nós temos que estar procurando, cuidando e zelando por nossa fidelidade a Deus. A nossa fidelidade, a busca do conhecimento de Deus.
No capítulo 2 fala que perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles aprendiam constantemente o ensino de Deus. Aqui no capítulo 9 diz que caminhavam no temor do Senhor. A igreja se reunia realmente com um espírito de adoração, de reverência, lembrando a quem deveriam adorar e honrar. Isso estava muito claro na mente da igreja. Mas as duas passagens falam da ação de Deus na igreja. O Senhor acrescentava os que iam sendo salvos no lugar. No temor do Senhor, no conforto do Espírito, cuidados pelo Senhor, cresciam em número. Deus tem feito essa obra. O nosso coração dá glória a Deus. Nosso manual presbiteriano, nossos princípios de culto, princípios de liturgia, eles dizem que não deve ser feito de maneira nenhuma um culto em memória de pessoas. Não é? Isso não quer dizer que nós não devamos honrar as pessoas, e nós honramos as pessoas normalmente. Lembramos, porque o exemplo é maravilhoso, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que nós devemos guardar com carinho no nosso coração, para poder ter como modelo para a nossa atitude no dia a dia, sem dúvida, mas nós não fazemos nada para o louvor de pessoas, fazemos para a glória de Deus, sem dúvida nenhuma. Não é? E é isso que nós precisamos ter em nosso coração. Deixa eu tirar isso daqui, senão eu vou acabar mudando coisa para trás sem saber. Né? Então, nós precisamos cada vez mais estar lembrando do cuidado de Deus em nossa vida. O coração do cristão é um louvor voltado para Deus. O Senhor tem misericórdia. Há uma passagem em Isaías que eu gosto muito, quando o Senhor diz lá no final do livro, que eu fui achado por aqueles que não perguntavam por mim. Eu fui encontrado por aqueles que não me buscavam. O Senhor Deus se apresenta a nós. Também nos lábios de alguém, que eu não me lembro quem mais, eu escutei a frase dizendo que o Deus que nós anunciamos é um Deus que tem uma característica diferente dos deuses inventados pelos homens. É um Deus que se inclina para o homem. O Deus da Bíblia é o Deus que se inclina para nós, se apresenta para nós. Na sua misericórdia, Ele toca em nosso coração, Ele anuncia a sua palavra, Ele usa pessoas para anunciar e usa outros meios para anunciar, especialmente as Escrituras, de uma maneira muito especial, falam ao nosso coração. É a misericórdia de Deus nos chamando, qualquer um de nós. Não há ninguém que tenha na sua vida alguma situação que o impeça realmente de se chegar a Deus, se o Senhor Deus o tocar. Já escutei na minha experiência pastoral pessoas falando: pastor, o senhor fala muito de Jesus, fala muito de religião, mas o meu caso não tem jeito, pastor. Se o senhor soubesse o que eu já fiz, se o senhor soubesse o que eu já realizei na minha vida, não tem saída, pastor. Não tem um lugar para mim dentro da igreja. E nós temos que batalhar, orar, ensinar que o Senhor Deus é rico em misericórdia. Rico em misericórdia. É um Deus que está sempre de mãos estendidas para nós. É um Deus que nos chama para o seu colo, para nos fazer seu povo. Nos convida. Jeremias, chorão, profeta que escreve o livro de Lamentações, depois escreveu um livro profético narrando tudo aquilo que Deus há de fazer no meio do povo por causa da rebelião. Ele escreve o livro chamado Lamentações, mas no meio do livro de Lamentações há uma das frases mais preciosas para ir contra as lamentações nossas do dia a dia. Ele fala: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Capítulo 3. E completa: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Renovam-se cada manhã, grandes são as suas misericórdias. O povo de Deus se reúne para agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem feito, por aquilo que Ele colocou em nosso coração, pela mensagem que Ele colocou dentro de nós, que nos convenceu do amor com que Ele nos ama, nos fez decidir segui-lo, amá-lo, fazer parte do seu povo, procurar honrar com a nossa vida, nos arrepender amargamente cada passo equivocado que nós damos,
que vai contra a vontade do Senhor, provocando aquele entristecimento de Deus, que é peculiar, não é igual ao nosso, mas aquele entristecimento de Deus, e que muitas vezes faz com que o nome do Senhor seja envergonhado por causa da nossa atitude. Nós nos envergonhamos com isso, e o crente verdadeiro, ele se ajoelha, ele quebra o coração, arrependido pelo que faz, porque aprende a amar ao Senhor. Muitos anos atrás, não tantos assim, mas eu aprendi um cântico que eu gosto demais até hoje. E eu digo que o cântico ele pode ser cantado de duas maneiras, que as duas expressões expressam a verdade. O meu amor, diz o cântico, vem do teu amor por mim, Jesus. E nós podemos colocar isso como uma realidade. O amor que o Senhor tem dirigido a nós produz em nós um grande amor por Deus. Você é uma pessoa que realmente tem amado ao Senhor, tem prazer em Deus? O reverendo Leandro, ele profetizou errado agora há pouco, ele disse que achava que a igreja está vazia hoje por causa da chuva, falta de luz. Isso mostra que nós, pastores reformados, não damos muita bola para esse tipo de profecia, não é verdade? A igreja está bem acompanhada hoje. Pode ser que tivesse mais gente, evidente, mas a gente vem para a igreja e nós não somos feitos de sal, nós nos dissolvemos com a água da chuva, não é? Nós vimos a igreja porque o Senhor tem colocado em nosso coração profunda gratidão a Deus. A igreja de Santo Amaro é uma igreja que deve ter no coração sempre profunda gratidão a Deus. A lembrança dos seus líderes, é claro que deve ser trazida à memória, honrada, sem dúvida nenhuma. Isso é precioso, deve acontecer, não é? São, afinal de contas, pessoas usadas como instrumentos nas mãos de Deus. E aí eu lembro da outra ilustração antiga que minha família já escutou muitas vezes, vocês com certeza já escutaram também, da história do concerto que Paganini uma vez fez com seu violino precioso nas mãos, e ele começa aquele concerto. Paganini era um virtuoso no violino, acho que todo mundo sabe disso, não é? Ele compôs algumas coisas que era difícil para os outros tocarem, porque ele tinha uma destreza enorme, né? E é uma história famosa que conta que ele começou um concerto daqueles violentos, muito rápidos, e que a corda do violino estourou, né? Um violino tem 4 cordas, é isso mesmo, né? 4 cordas, e estourou a corda, e ele continuou tocando nas 3 cordas, e estourou a segunda corda, e diz a história, não é? Então isso conta-se como história, por favor, alguém pode um dia confirmar ou não, que ele terminou o concerto tocando numa corda só. Se eu pegar um violino Stradivarius aqui e for tocar um pouco, eu lembro de alguém que tocava um serrote, né? Vocês lembram disso também? Tinha um pastor que tocava um serrote. Mas se eu for pegar um violino aqui, Stradivarius, e tocar, ninguém vai aguentar ficar dentro da igreja. Vocês vão sair correndo, o barulho vai ser terrível, né? Mas acredito que se colocasse uma rabequinha qualquer na mão do Paganini, saía coisa boa. Porque a beleza, a destreza é das mãos que tocam, e não do instrumento, né? E também lembro de um outro pastor que tocava com uma gaitinha daquelas de chaveirinho. Você pode não acreditar, mas estou falando a verdade. Ele tocava alguns hinos, aquela gaitinha que deve ter umas 4 notas. Não me lembro bem quanto que eram aquelas gaitinhas. Ele tocava alguns hinos naquilo, um tocando serrote e o outro tocando serrote, para quem não acredita, não é do lado dentado, tá certo? É do outro lado, senão a corda não ia aguentar de tocar, né? E a destreza está nas mãos de quem toca. A beleza da igreja de Santo Amaro está nas mãos de quem a fez, de quem a mantém, a sustém. E com isso não estou desprezando ninguém que trabalha na igreja. Eu estou dizendo que a glória da igreja é Deus. Porque é interessante isso, Deus ser nossa glória, né? Mas não é um termo teologicamente equivocado. A glória da igreja é Deus. A igreja vive para a glória de Deus, mas a glória da igreja é Deus. Na igreja nós damos glória a Deus, nós louvamos ao Senhor. E como nós somos presbiterianos, ninguém está gritando aqui, porque se eu tivesse um outro ambiente, já tinha gente gritando glória e amém aí por todo lado, não é? Mas nós damos glória a Deus, o louvamos, o adoramos, porque Ele começou uma boa obra neste lugar, porque Ele tem preservado esta igreja com a sua poderosa mão.
porque Ele continuará a cuidar desta igreja sempre. Certa feita eu estive numa igreja que o pastor tinha acabado de morrer num acidente. Aliás, ele nem tinha chegado a assumir o pastorado. Era o dia da posse dele. No dia da posse dele, a igreja em culto, esperando o pastor para pregar e tomar posse, ele não chegava, um presbítero assumiu o púlpito, outros foram saber, ele tinha morrido no acidente. E então a igreja ficou chocada com aquela situação. E eu estive no velório dentro da igreja. E eu pedi a palavra e falei que eu queria responder duas coisas. A primeira pergunta era o porquê que tinha acontecido aquilo. Eu disse que era muito claro o porquê. Porque Deus tinha dito para aquele pastor, acabou o seu momento. Só isso, não tem nenhum outro porquê. A segunda coisa, eu disse lá na igreja. E agora? O que vai ser da igreja? A igreja, eu disse, vai continuar sendo pastoreada porque sempre a pastoreou o Senhor. Eu, inclusive, tinha sido pastor daquela igreja. Então eu disse, não é nem o pastor fulano de tal, nem o Beltrano, nem o Fernando Hamilton, nem o que faleceu, mas o pastor dessa igreja vai continuar pastoreando, e o pastor dessa igreja é Jesus. Acima do reverendo Leandro, acima de qualquer outro pastor que já passou por aqui. Desculpe, viu, eu tenho outros pastores que são copastores hoje, eu não estou mas só simbolizando o reverendo Leandro. Acima de todos, o pastor da igreja Santo Amaro é Jesus. Aquele que começou a boa obra, há de completá-la. Então, meus irmãos, no conforto que nós estamos dessa verdade, continuamos batalhando, firmes, lutando, perseverando, zelando, arrependendo quando for o caso, mas continuamos firmes, certos dessa obra maravilhosa que Deus realiza para a sua própria glória. Nós continuamos a dizer, Deus é maravilhoso.